Muito bem, bom dia a todos. Nós estamos no nosso tempo devocional, os 40 dias de oração, na Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau. Esse é um tempo para a gente estar juntos, realizando aí o devocional, orando juntos pela nossa realidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, né? Para que o Senhor esteja também cuidando de cada detalhe. O mais interessante é saber que Deus nos coloca no meio de uma campanha de oração, exatamente no meio de um momento onde nós mais precisamos de oração e precisamos estar juntos, né? A Tânia lá de Floripa, Tânia, dá um abraço no Chico, Geli, Dimitri lá de Indaial. Que bom que vocês estão junto com a gente, Li, Lisete, nosso tempo diário, né? A Vânia e o Jorge, e nós agora estamos entrando, né, no terceiro propósito, no meio do terceiro propósito. A Dilson, que bom, sejam bem-vindos, queridos, sejam bem-vindos. Mariângela, a Tina também está com a gente lá em Indaial. A Eliane, mãe do Josias, Isso. Um beijo. Que bom, bastante gente conosco, Ritinha. E esse tempo agora, estamos exatamente no meio do nossos 40 dias de oração. E eu tenho visto manifestar de Deus em todas as áreas, né? Nós temos o Valmir também, esposo da Eliane. Eu quero lembrar que hoje, esse texto de hoje é um dos mais conhecidos, né, a respeito do assunto ansiedade, né? Nós estamos falando a respeito do pão nosso de cada dia nos dê hoje, né? E é muito interessante que a oração de Jesus é que esse pão que é o de cada dia nos dá hoje. Parece que o futuro pertence ao Senhor, não está sob o nosso domínio e nem sob a nossa responsabilidade. É claro que eu falo a um grupo de pessoas que tem uma responsabilidade com as coisas, com as contas, com os compromissos, com tudo. Quando Jesus nos ensina a respeito da ansiedade, ele não está dizendo lá, por exemplo, em Lucas, que a gente leu, né, que a gente vai ser irresponsável com as nossas coisas, né, com os nossos compromissos. Jesus não está dizendo que nós não devemos nos preocupar com ter o nome limpo, né? Jesus não está dizendo que a gente pode ser um virtual caloteiro, não. Jesus está nos dizendo que essa ansiedade de tentar resolver as coisas que não estão ao nosso alcance, essa é muito nociva e essa revela a nossa imaturidade na fé. Revela o quanto a gente não está em sintonia com o Pai e nem com o Rei, né? Lembra que as duas partes da oração... Oi, Vivian, que bom que você está com a gente, Luiz e tantos outros aí que já entraram. Lembra que a nossa oração, que estamos aprendendo, muito mais aprender do que repeti-la, é a oração do Pai Nosso. A primeira grande lição dessa lição é que o Pai é nosso e que Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele é perfeito e Ele é santo. E Ele é um Rei que reina, e nós oramos para que o reino venha e que a vontade dele seja feita. Então essas duas coisas nos dão uma liberdade, porque Ele é papai, de pedir, mas também nos dá uma certeza de que Ele vai cuidar das coisas que ainda não aconteceram, né? Então, a lição de hoje, o dia de hoje, o devocional de hoje, que foi feito pelo nosso pastor Tiago, né? Eu falo com muita alegria e falo até com certo orgulho, porque é a nossa equipe de pastores que se desdobraram ano passado para montar esse material. E é tão interessante que o Espírito Santo nos presenteou com esse momento para que esse material faça total sentido. E hoje, a lição de hoje, o devocional de hoje, gente, ele cai como uma luva.
Então eu vou pedir aqui para Cris para ler, né, o devocional de hoje, e depois nós vamos comentar um pouco sobre ele. E eu gostaria que você também participasse depois, né, dizendo as suas impressões desse devocional, tá bom? Então, a Cris vai ler para a gente. É o dia 3, página 47, ansiedade. Versículo: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com toda ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. Ansiedade é como uma cadeira de balanço. Mantém você em movimento o tempo todo, mas não o leva a lugar nenhum. É uma frase de Silvato. Segundo pesquisas de 2019, realizada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nosso país tem o maior número de pessoas com ansiedade no planeta. 18,6 milhões de brasileiros sofrem com o transtorno, ou seja, 9,3% da população. É considerada por muitos estudiosos como o mal do século. Todos estão sujeitos a passar por momentos de ansiedade. São muitas as situações do dia a dia que podem levar alguém a ficar ansioso. O desemprego, um contratempo no trabalho, um problema de saúde, uma prova difícil, uma dívida, entre tantos outros. Uma frase popular diz que a ansiedade é o excesso de futuro, ou seja, quem sofre desse mal tem dificuldade de viver o presente. E qual seria então o remédio para essa ansiedade? Paulo ensina aos cristãos da igreja de Filipos que não deveriam ficar ansiosos por coisa alguma, mas levar tudo a Deus em oração, súplica e ações de graça. Vamos analisar cada um desses passos. O primeiro elemento, oração, é um termo geral para orações, mas também traz a ideia reverência, devoção e adoração. Portanto, a primeira atitude de alguém ansioso é ficar a sós com Deus e adorá-lo. Isso mostra a consciência de que Deus é grande o suficiente para resolver quaisquer problemas. A parte das súplicas, nós sabemos muito bem como fazer, já que somos especialistas em pedir a Deus. Porém, muitas vezes, nossa tendência é passar diretamente para esse passo. Ao suplicar, é preciso lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5,7, com honestidade e sinceridade de coração. Temos o exemplo de Jesus, que no seu momento de ansiedade e angústia, dirigiu sua súplica ao Pai, transpirando até gotas de sangue. Hebreus 5,7. O terceiro passo apontado no texto são as ações de graças. Geralmente, alguém que está ansioso ou angustiado não tem a tendência de lembrar dos motivos de gratidão. Com certeza, Deus se agrada dos filhos que demonstram gratidão. Na passagem em que Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Será que hoje a porcentagem seria diferente? Todos lembram de pedir, mas poucos dão ações de graças. Para aqueles que conseguem tratar seus anseios nessa perspectiva, o texto garante: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4,7. Essa paz não quer dizer que não nos importamos com o futuro, mas garante a certeza de que podemos confiar e descansar em Deus, crendo que mesmo que as circunstâncias exteriores não mudem, interiormente a paz de Deus está conosco. O que determina a paz no barco não é a ausência de tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. Janice Rocha. Hoje, ore a Deus reverenciando e adorando o seu nome. Peça para Ele tomar as suas ansiedades e agradeça pela paz que excede todo o entendimento que somente Ele pode te dar.
Que ações em sua vida são evidência dessa paz que excede todo o entendimento? Bom, esse assunto ansiedade, eu acho que eu tenho autoridade em dizer, porque eu sofro da ansiedade, luto contra ela, busco colocar alguns valores da palavra, e o que eu vou falar nessa live hoje do devocional, na verdade, é muito mais, são as experiências e lutas pessoais, né, que eu tenho. A ansiedade, ela é tão difícil da gente lidar com ela porque ela vem travestida de responsabilidade, né? Então, a pessoa que é ansiosa, ela está preocupada com o futuro, ela passa uma ideia de que ela é uma pessoa que tem responsabilidades, que cuida do futuro, né? A gente é ansioso com relação aos nossos filhos, a gente é ansioso com relação ao sustento, né? A gente é ansioso com relação às nossas contas. Performances, como os outros nos veem, agradar, não agradar, tem muita coisa. Eu acho interessante que se você encontrar uma mãe dizendo assim, puxa, eu estou muito preocupado com meu filho ou com a minha filha por causa disso, disso e disso, e isso me corrói por dentro e tal, você vai dizer, nossa, que mãe responsável. É verdade, não podemos dizer que ela é responsável, que ele é responsável, mas por trás disso tem uma insegurança muito grande na figura de quem é o pai que nós oramos e quem é o rei que está governando. Nossos filhos, quando eles saem de casa, quando eles estão em outro lugar, em outro ambiente, eles estão na mesma segurança com Deus que eles estavam dentro de casa. E o mesmo Deus que cuida deles quando eles estão fora é o mesmo Deus que cuida dentro. Né? E quando a gente começa a descobrir quem é o Pai que a gente ora e quem é o Rei que a gente é súdito, a gente começa a descansar mais nele e essa ansiedade começa a tomar uma forma de confiança. O texto que a gente leu tem algumas coisas muito interessantes, aliás, muito diretivo, né? Deus usou a vida do Tiago nesse tempo. Primeiro, nessa constatação, nós brasileiros somos do mundo o país mais ansioso. Eu diria 10% tranquilo da nossa população é ansiosa. Isso é um fato, né? Agora, uma outra verdade é que a palavra de Deus nos dá uma fórmula de como resolver isso, né? Essa Filipenses 4, de 6 em diante, até o versículo 9, ele é quase que uma fórmula, é quase que uma receita do médico. É como se nós estivéssemos indo no gabinete, no consultório de Jesus, e ele prescrevesse uma receita. E a receita está aqui. Primeiro, nada deve nos deixar fora do controle. Nada deve nos controlar. Nada, nenhum assunto. Por mais importante que seja, ele pode tomar a nossa mente. Não andem ansiosos por coisa alguma. Esse é o primeiro recado. Mas o segundo recado é que coloca todas essas ansiedades diante de Deus. Esse é o segundo passo, né, da cura da ansiedade. Não é que a gente vai dizer que ela não existe, não é que você vai fechar os seus olhos e fazer uma meditação transcendental, não é que você vai jogar isso para o espaço cósmico, né? Mas é que você vai dobrar os seus joelhos, ou você vai fechar os seus olhos e você vai colocar diante de Deus. E olha só, nós estamos no meio de algo que está nos deixando tremendamente ansiosos. Todos nós. É só você sentar e assistir os noticiários e você já fica ansioso. Porque você fica falando, como é que vai ser? Aí vem o infectologista e diz, olha, os piores dias ainda virão. Aí vem o cara da economia e diz assim, olha, a economia vai demorar muito para se recuperar.
e vem o cara lá de algum outro setor, né, de emprego e diz assim, olha, muita gente vai perder o seu emprego. E de repente o cenário lá na frente, eles fazem um desfavor de trazer um cenário que ainda não é real, mas é possível e traz para dentro da nossa casa uma realidade imutável. Aquilo vai acontecer. E nós entramos nessa onda, e isso entra dentro da gente, a gente acredita plenamente que esse futuro que pode acontecer, ele já existe. E a gente já começa a sofrê-lo hoje. Isso é pré-ocupação. A gente se ocupou de algo que está lá na frente, que ainda não é real, que pode acontecer, e ele não acontece. Então essa ansiedade é sofrer por um mal que ainda não existe. E sofrer previamente algo que ainda não se concretizou. Essa é uma doença nossa. Nós estamos doentes. Essa é a grande verdade. E quando a gente fala, né, em ansiedade, a gente está falando em algo que é descontrolável. Nós não conseguimos controlar, a não ser que a gente lance isso diante de Deus. 1 Pedro 5,7 diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O versículo está mostrando dois tempos interessantes. Lança sobre ele a vossa ansiedade, ou seja, lança o futuro sobre ele, porque no presente ele já tem cuidado de você. Quais foram as vezes que Deus não cuidou de você? Quais foram as vezes que o Senhor não nos deu sustento, que não nos fez a provisão das nossas necessidades? Isso é promessa dele. Ou não teve controle sobre uma situação. Porque às vezes a gente pensa assim, essa situação, poxa Deus, não precisava ter acontecido assim, né? Mas mesmo se todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então até aquelas situações que a gente não enxerga o porquê, né? E é muito interessante que ele vai dizer que todas essas coisas devem ser lançadas diante de Deus, em primeiro, pela oração, depois pela súplica e ação de graça. Eu tenho certeza que aqui não há simplesmente um jogo de palavras apenas que Paulo escreveu e foram as primeiras palavras que ele lembrou. Não, eu creio que ele estava querendo dizer aqui uma verdade e um princípio da nossa oração. E que é um exercício. Você sabe que a oração é uma demonstração de dependência, né? Mas também é um exercício. Disciplina. É uma disciplina. E quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, ajuda-nos a crer nisso que a gente está falando. Primeira coisa, não começa com pedido. Nem a oração do Pai Nosso começa pedindo. A oração do Pai Nosso começa reconhecendo quem é o Papai e depois reconhecendo que o rei deve reinar, pedindo para que o reino venha e seja feita a vontade dele. Duas coisas que têm a ver com Deus e com Jesus, e não comigo. Depois é que eu vou pedir. Então, oração aqui é essa ideia que o Tiago estava falando. Adora a Deus. Lembra das características de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua mansidão, do seu domínio, da sua soberania. Declara esse amor, reconhece as características de Deus, o que a gente chama na teologia de atributos, né, de Deus. Então são vários, mas misericordioso, amoroso, eterno, né, justo, fiel. Nossa conexão um pouquinho aí, mas vamos novamente, né? Você pode colocar aí, escrever, né, os atributos de Deus, aqui para a gente estar também lembrando, né, e falando. Um atributo de Deus que te chama muito a atenção. Isso é o primeiro momento da nossa oração, antes de entrar em pedidos. Segundo, aí sim a gente suplica. E a palavra suplicar aqui, ela é de intenção mesmo, e de intensidade. É clamor, é abrir o nosso coração diante de Deus. Veja, você não pode guardar ansiedade para si. Você não pode guardar o que você está sofrendo para si, que isso adoece. Ansiedade que fica dentro de você vira doença.
ansiedade que você fala com os outros parece murmuração, mas a ansiedade que você fala com Deus vira súplica. E isso é cura, isso é terapêutico. É Deus que faz a gente se sentir cuidado e protegido. Veja, aquilo que você deixa dentro de você vai adoecer você. Aquilo que você fala com os outros muitas vezes parece murmuração, mas aquilo que você fala com Deus, a ansiedade que você declara a Deus, vira súplica. E depois, por último, ações de graça. Agradecer, glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Lembra de Jeremias dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha lá, Alane colocando bondoso, misericordioso, né? Então, nesse momento agora, eu gostaria que você tivesse lembrando aí, né, de grandes ações que Deus fez. Os momentos mais difíceis que você orou e que você viu sendo cuidado por Deus. Eu tive uma experiência, nosso Deus é tudo maravilhoso, inexplicavelmente justo, né? Isso é verdade. Eu tive uma experiência uma vez de começar a escrever, de ter um diário de oração, né? Lá em Florianópolis. E num momento difícil, né? Como todo lugar a gente tem, né? E eu me lembro que depois de alguns anos, eu peguei o diário, né, e fui olhar. E é muito interessante que todos os momentos, aqueles momentos de oração, de súplica, de ansiedade, eu vi a fidelidade de Deus, como a Fabiana colocou ali, né? A fidelidade de Deus. E nenhum mais daqueles assuntos que tomaram tanto meu coração naqueles dias existia mais. O Senhor soprou com o seu vento, com o seu sopro, e aquilo virou fumaça. Não existe mais. Quantas coisas que o ano passado estavam tomando conta do seu coração que esse ano não tem mais. Ou resolveu-se, ou se aquietou. Ou viu que não tinha como mudar aquilo, né? Porque nós dependemos de Deus. E nada mais do que o tempo diante de Deus, para que a gente olhe para trás e veja: Deus é fiel. O Senhor cuidou de cada detalhe. E aí, a última parte desse versículo que eu queria colocar para você é que ele vai dizer o resultado quando você transforma a ansiedade em súplica. Não transforma nem amargura no coração, porque guardou para si, e nem transforma em murmuração, porque ficou falando aquilo repetidamente para os outros. Mas transformou em súplica porque você falou para a pessoa certa, para Deus. Então você tem que ter esse momento de clamor, de abrir o seu coração, de chorar na presença de Deus, de dizer que isso está te corroendo, te preocupando. O resultado disso é, depois de fazer isso, versículo 7 de Filipenses 4. É a paz e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Coração e mente são expressões para dizer a nossa alma, onde a gente não, o nosso espírito, aquilo que está em conexão com Deus, e também a nossa mente, a nossa psique, aquilo que toma o nosso coração. Veja, espiritualidade e a psique e as emoções estão ligadas. Se você está ansioso, fala com Deus, que espiritualmente vai estar te ouvindo, e emocionalmente você vai ser curado. E essa paz vai tomar tanto a mente quanto o seu espírito. E você, como um corpo unido, né? Corpo, alma e mente, alguns acreditam, somos aí tricotomistas, né? Temos 3 divisões, tudo vai ser tomado pelo Senhor. E a paz, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração, nossa mente. E aí, a receita do doutor Jesus para a ansiedade ainda tem mais um item, que é o que a gente vai colocar o nosso pensamento. E é por isso que eu estou dizendo,
Cuidado nesse tempo de isolamento social, em confinamento, onde a gente acaba se recorrendo para passar o tempo das redes sociais, da TV, das notícias, dos noticiários. Cuidado onde você coloca o seu pensamento, onde você está ouvindo e alimentando, porque isso pode estar colocando você mais para dentro da ansiedade, chamando um futuro que ainda não existe para dentro de você, com áreas de dor e sofrimento. A receita de Jesus, através de Paulo, é: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Algumas coisas são verdade, mas não são dignas de louvor. Algumas coisas são corretas, mas não são de boa fama. Tem coisas que são verdade, mas que se a gente não ouvir, não vai fazer mal nenhum. Então, queridos, nós estamos no meio de um tempo onde as pessoas, os nossos governantes, estão tentando trabalhar na realidade do dia a dia, e alguns estão tentando trazer ver o futuro, e muitos estão vendo um futuro muito doído, muito pesado, muito difícil. Outros estão dizendo não é verdade, outros estão dizendo que não é nada disso, né? Mas onde nós vamos colocar nosso pensamento e a nossa mente? Nós vamos colocar nossa mente e o nosso pensamento no Senhor. É Ele quem é dono do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Tem um versículo bíblico muito simples, mas poderoso. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Jesus Cristo foi o mesmo ontem e cuidou de mim, e que é o mesmo hoje que está cuidando de mim, Ele será o mesmo amanhã que vai cuidar de mim. É o meu Deus quem diz como é que vai ser o meu futuro. Porque lá em Jeremias, quando Deus manda que o povo more na Babilônia e fique lá, Ele diz: construa casas e faça a sua vida e toque a sua vida. Eu sei, bem sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz e não de sofrimento, para lhes dar um futuro e uma esperança. O nosso Deus é o nosso Deus hoje e será eternamente. É Ele quem cuida do meu futuro. E o amanhã pertence a Ele, como a Ritinha está dizendo. Amém? Queria que vamos orar agora, nesse tempo, para que o Senhor esteja nos curando dessa ansiedade. Você aí, eu também aqui, para que a gente possa esperar no Senhor. Lembra que nós aprendemos no retiro, esperar é o fio fraco que somos nós, enrolados no fio forte que é Deus. Vamos orar? Senhor, Pai querido, Deus Supremo, nós te louvamos nesse dia, porque a gente pode estar junto nessa live, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos despertou para mais um dia. Obrigado pela saúde, pelo conforto, por tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Senhor, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o Deus sempre presente, o Deus santo e que se importa com a gente, tão pequeno e tão frágil, Senhor. Senhor, nos dá consciência de que o Senhor está no nosso barco, que o Senhor é o Deus que já governa a minha vida, meu coração e minha mente. Faz o meu coração ser um coração que realmente adora o Senhor em todo o tempo, que busca a Tua presença e que é consciente de que o Senhor é muito mais inteligente, o Senhor é muito mais sábio, o Senhor é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que eu penso, Senhor. E que todo o domínio, todo o poder está nas Tuas mãos. E por isso nós podemos Te louvar nesse dia, porque somos dependentes de Ti. E eu penso, Senhor, que o Senhor nos tem na palma das Tuas mãos. E o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida, na vida dos queridos todos que estão juntos agora, Senhor, ouvindo isso, para que a gente seja luz, uma pequena luz, mas que não está escondida, Senhor, embaixo da mesa. A gente está em cima, Senhor, querendo refletir a Tua glória, a Tua majestade, Pai.
Por isso, Pai, apesar de quem eu sou, o Senhor pode me usar. Usa a mim, usa todos os meus queridos, Senhor, e nos dá a consciência de que podemos sim estar livres de toda ansiedade, livres de todo medo, livres das coisas que nos impedem, Senhor. E eu te louvo, Pai, porque são pessoas como eu e essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor, que podem fazer diferença na vida de outros, que não têm essa fé, que não têm essa esperança. Nós temos esperança num Deus vivo, que está presente e atuante, um Deus vivo que está acima de qualquer coisa, um Deus que governa o mundo, um Deus que não se esquece, um Deus que está atento, Senhor. E eu te louvo por isso. Nesse dia tão especial, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor traga à nossa memória nomes de pessoas a quem nós poderíamos estar orando, a quem nós poderíamos estar fazendo uma visita virtual, uma chamada em vídeo, Senhor, para que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas. E que o Senhor esteja acalmando todos os corações, em especial, Senhor, dos trabalhadores, Senhor, dos empresários, das pessoas que estão envolvidas em decisões importantes. Eu oro, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e realmente proveja o livramento. Ó Senhor, do Senhor vem todo o socorro. O Senhor é o Deus que traz o socorro na hora da angústia. Por isso, Pai, acalma o nosso coração e faz-nos depositar a nossa fé em Ti. Ó Senhor, que o sustento não falte na casa dos Teus filhos e que nós possamos, daqui a um tempo, Senhor, estar compartilhando milagres que o Senhor fez nesse tempo, portas que o Senhor abriu, coisas que o Senhor fez na vida minha e na vida dos meus irmãos. Ó Jesus, nos dá cada vez mais esse amor de uns pelos outros e de orar uns pelos outros. Que a gente não esqueça daqueles que estão precisando agora, Senhor, de cura, de restauração, de fortalecimento, mas acima de tudo estejam buscando no Senhor a esperança que nós precisamos. Essas coisas todas nós deixamos no Teu altar, clamando pelo nosso país, que o Senhor nos dê livramento dessa praga, Senhor, e que nós possamos juntos dizer: o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, o Senhor é maravilhoso e nos dá a oportunidade de falar contigo. O Senhor, ao mesmo tempo que é tremendo, é santo, justo, totalmente perfeito. O Senhor se inclina a ouvir a oração, Deus, de alguém tão pecador como eu, Senhor. E o Senhor ouve com um olhar, com carinho, ó Deus, tão especial do papai que o Senhor é. E nessa hora, Senhor, o Senhor me faz sentir muito amado. Eu sou amado do Senhor. Amém. E nós somos amados do Senhor não porque mereçamos esse amor, mas porque o Senhor tem um carinho especial por nós e nós nem sabemos por quê. Pai, nessa hora eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar com os nossos irmãos toda manhã e toda noite agora, nesse tempo tão difícil. Nunca nós oramos tanto juntos. Obrigado, Senhor, por este momento. Eu não agradeço pelo vírus, coronavírus. Eu não agradeço pelo estado de ansiedade, de calamidade que ele veio trazer. Mas eu te agradeço porque o Senhor nos deu um jeito de explorá-lo melhor e te experimentar mais no meio de tudo isso. Eu não te vejo nele, mas te vejo através dele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem despertado a sua igreja ao redor do mundo para orar. Para que nada tome o nosso coração, mas somente nosso coração seja tomado da sua presença. Amém. Mas eu tenho um pedido a fazer nessa manhã, Senhor, especial pela vida do Silvio e pela vida do seu Roberto. Amém. Dois queridos. O Silvio é aquele que tem frequentado a nossa igreja da Amblu, do nosso abrigo municipal, tem buscado reconciliar sua vida contigo, tem sede do Senhor, fome do Senhor, lutando contra tantas adversidades na vida dele.
e que agora, Senhor, estão isolados, eles dois, com suspeita do coronavírus. Graças a Ti, Senhor, estão sendo bem cuidados. Eu Te louvo, Senhor, porque são pessoas que não teriam vulnerabilidade social, mas o Senhor organizou de maneira tão especial um lugar, Senhor, onde a Prefeitura está cuidando, dando atenção a eles, e eles estão sendo bem cuidados. Obrigado porque mesmo no meio da tempestade, o Senhor prepara um local seguro, um refúgio seguro para eles. Que o Senhor cuide deles especialmente. Que o Senhor os cure e que, ó Deus, essa suspeita seja retirada e que, se for coronavírus, traga cura sobre eles, Pai, e não permita que o estado deles se complique. Eu oro também sobre todos os que estão infectados por esse vírus. E nós cremos que o Senhor tem todo o poder de trazer cura sobre eles. Pai, eu creio que o Senhor tem todo o poder de fazer, ó Deus, com que os seus organismos rejeitem, lutem e vençam, ó Deus, este mal. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor continue agindo no meio das questões financeiras e que o impacto financeiro que estamos ouvindo, ó Deus, esse impacto seja amenizado pelo seu decreto. Amém. Pai, Senhor, é o Senhor quem decreta as coisas. Amém. É o Senhor quem está com o nosso futuro nas tuas mãos. E é por isso, Senhor, que nós cantamos, porque Ele vivo está, o amanhã enfrento. Porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Eu sei que o Senhor está vivo, Jesus. Aleluia. E o Senhor já é vencedor. E o Senhor reina sobre nós. E o Senhor quer reinar através de nós nessa terra. Então que essa manhã, esse dia, seja um dia onde os teus súditos, onde os teus mensageiros, que somos nós, os agentes do reino, possam levar a mensagem de esperança e de paz ao coração daqueles que estão ansiosos. Que o Deus de paz esteja guardando o nosso coração e a nossa mente. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e a paz de Jesus esteja no nosso coração hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Deus abençoe. E olha, todos os dias, os vídeos as lives que nós estamos fazendo aqui no Facebook, depois de um tempinho, elas já estão no nosso YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Ele é as primeiras letras do nome da igreja. PIBPB, Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau. Se você digitar no YouTube PIBPB, vai cair no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e dá o seu sininho, que toda vez que cair um vídeo novo, ele já te alerta e você já pode compartilhar aí. O sininho é no YouTube. Isso, tudo no YouTube. Eu tá? também não sei, eu sei muito. Você abre o YouTube e aí você escreve PIBPB e aí você pode se inscrever, né? Lá você abre o YouTube, digita PIBPB, inscreve-se e faz o sininho que daí você vai receber, tá bom? Deus abençoe, queridos. Olha, Creso lá de Curitiba, que bênção, bom? Deus abençoe, entrou, né? Tá? Deus abençoe, queridos, um dia abençoado na presença do Senhor.